a Ludmilla tava um drama gigante com a aconteceu, história do gente? pai dela, não é não? Exatamente, Kátia. A dona Silvana, né, muito querida, a mãe da Ludmilla, deu uma entrevista pro Léo Dias e acabou contando aí umas coisas que a gente não sabia sobre a vida da Ludmilla, inclusive da relação dela com o pai. O pai dela, é verdade, que foi preso várias vezes? O pai dela foi preso. A primeira vez, na verdade, a Ludmilla tinha acabado de nascer, né? Ela tinha 1 ano. E a mãe, a dona Silvana, ia visitá-lo na prisão, inclusive levava a Ludmilla lá. Ele ficou preso por 4 anos nesse período. Ele fez o quê? E ela não revelou. Ela não revelou qual foi o motivo. Mas o curioso é que faltando 4 meses para terminar esses 4 anos de prisão, ela decidiu separar dele. Falou assim, não quero mais. E ela, o que ela sabe, e ela informou, foi que ele já foi preso outras 7 vezes depois disso. 7? Gente, mas o que ele pode ter aprontado? 7 vezes. É estelionato, essas coisas ou outras coisas? Eu acho que sim. É uma pena de 4 anos, não é uma pena que... O curioso é que assim, a Ludmilla sempre ajudou depois que ele saiu da prisão. A Ludmilla montou casa, mas dizem que ele é viciado em jogo. Viciado E aí em a jogo. questão, exatamente, ela deu casa pra ele foi e vendeu a casa por conta do Então, jogo. Ludmilla, mas quando você der a casa, deixa no teu nome, deixa ele morar. Não dá pra dar com papel passado, senão tá Que perdido. vende. Então, e segundo o relato... É vício, né? É vício, exatamente, aí vende. E segundo relatos da dona Silvana, inclusive, ela comprou tudo de novo depois. A Ludmilla foi e comprou de novo outra casa pra ele. E ela relatou ainda que quando ele saiu da cadeia a última vez, a Ludmilla já estava famosa, né? Aquela coisa, ela deu 9 mil reais pra ele e ainda pagava por mês lá 1.800 reais. Pra tentar ajudar ele de alguma forma, pra né? se recuperar. Mas aí não tinha jeito também, ele não parava de pedir, ela cansou uma hora. Falou assim, não tem mais jeito, hoje eles não têm mais contato. Não tem mais contato Não, com ele? ela falou assim, cansou, não quero mais, não vou dar mais nada. Mas você vê, o vício em jogo é uma coisa bem complexa, porque acaba muitas famílias, né? Dessa forma. As famílias perdem tudo, né? Porque chega uma hora que você fala, puxa, vai ficar até quando? E a pessoa não... A gente, às vezes, de fora, acha que a pessoa não quer se resolver. Não, é uma doença. Mas talvez precise de um auxílio médico também, porque é vício como qualquer outro, né? Como droga, como álcool, é um vício, Sim, né? é um Uma vício dependência. terrível. É um vício, a pessoa gasta tudo que pode e não pode, né? Pois é, ainda se enfia em dívida, pega dinheiro com a agiota, nossa senhora. Vai virando uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Ela não tem mais contato com o pai, então? Não tem mais né? contato, inclusive diz que ele tá espalhando por aí, que a Ludmilla não ajuda ele, que ele passa fome. E ela, claro, segundo a mãe, fica muito chateada com essa história toda, né? Ah, Ludmilla, Porque, tipo assim, 2, escolha dele não é a sua. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente pode para ajudar. Mas também chega um ponto que a pessoa tem que andar com as próprias pernas, né? Sim. Se você já deu uma casa, deu tudo, a pessoa vendeu, gastou tudo em jogo, sabe Deus com o quê? Você deu de novo mais uma. E dava dinheiro mensal. E mesmo assim a pessoa não toma o eixo, aí tem que deixar a pessoa aprender sozinha, né? Não, e a mãe ainda falou, né, que o pai dela olha pra ela e só ia atrás do dinheiro dela, só tinha interesse, na verdade, por conta dela. E por isso que a Ludmilla acabou cansando também, né? Porque falou, só mas vem o bom atrás de é- mim pra pedir dinheiro. Mas o bom é que a Ludmilla tem uma boa cabeça. E a gente vê que a mãe dela também é assim, né? Então eu acho como isso, desde quando ela era Pequenininha, chica, né? 1 ano, isso acontecia, a mãe devia ir explicando. Então ela é bem resolvida em relação a isso também. Tem um coração gigante de querer ajudar, mas também, ao mesmo tempo, tudo tem seu limite, né? E o curioso é que todo mundo ali que cerca a Ludmilla, né, a mãe, a avó, todo mundo ali de alguma maneira acaba trabalhando ali, apoiando a Ludmilla de alguma coisa, cuidando de alguma coisa da Ludmilla do escritório, das coisas pessoais dela. Então assim, é o que ela falou, todo mundo trabalha em casa. E ele não quer trabalhar, né? Mas também nem dá pra... Desculpa a sinceridade, mas se ele não é... Depende do que ele fez. Se ele não é confiável neste momento, não dá pra pôr ele pra trabalhar na empresa, né? Tem isso também, né? Depois de 8 prisões, fica muito difícil. E a gente não sabe que vai que tenha sido estelionato. Não é, gente? Eu acho que todo mundo tem uma segunda chance. Mas tem que ir provando aos poucos que mudou pra depois poder todo mundo ter tranquilidade e segurança, né? É verdade. Se ele vendeu a casa que ela deu pra ele morar, ele vendeu, gastou todo o dinheiro, ela teve que dar uma segunda casa, aí fica difícil, né? Se acreditar na mudança, pelo menos E momentânea, eu imagino né? como fica a cabeça dela também nesse momento, né? Porque, poxa, ela já ajudou tanto, não teve tanto contato assim com ele, né? Durante o período, dos períodos que ele ficou preso. E aí ajudou pra caramba. E aí ele vai e vende tudo, ela vai e ajuda de novo, compra tudo de novo pra ele. E aí ele vai, pede dinheiro, ela dá. É aquela história, né? É o livre-arbítrio. Exatamente. E essa é a parte mais difícil, da gente aceitar isso, né? Que cada um tem direito às suas escolhas.